Boa noite a todos. Estou aqui iniciando uma live aqui sobre o tema o Covidão que assola o nosso país e vou chamar ele, o deputado e líder nacional do PTB aqui no país, o deputado Roberto Jefferson. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, advogado, político, presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai completar agora no próximo dia 15, se eu não estiver enganado, errado, 75 anos de existência do partido, certo? Isso, foi fundado em 1945, 75 anos. Perfeito. O senhor possui 24 legislaturas ao todo na sua vida política até então? 24 anos como deputado federal, Como 6 deputado federal. mandatos. 6 mandatos seguidos de deputado federal no PTB pelo PTB. Eu nunca saí do meu partido. Certo. Se destacou pela denúncia lá do escândalo envolvendo o Mensalão, em 2005, e lançou também, sou autor também, né, o Nervos de Aço, lançou o livro Nervos de Aço, políticos brasileiros. Contando a história dos bastidores da política. Tá certo. É enriquecedor. E agora, né, com tantos adjetivos aí, nós tivemos o Mensalão, nós tivemos o Petrolão, e nos últimos dias, mais recentemente, o senhor deu uma declaração, mais uma palavra superlativizada, né, que eu lhe considero, não sei se o senhor conhece, porque eu gosto muito de filmes, então eu lhe vejo como o Frank Serpico, que o Al Pacino fez nos anos 70, aquele policial que denunciou todo o esquema de corrupção, né? Eu me recordo, Filmaço até. Então, o senhor é o Frank Serpico aqui na política, né, no Congresso Nacional. E agora a gente tem, de uma forma superlativizada, como eu bem falei, a expressão um covidão. Eu até coloquei como tema da nossa live, desse nosso bate-papo. Então, sem mais delongas, deputado, o que seria ou o que é esse tão famigerado covidão, essa expressão covidão? É o lockdown que está havendo com o recolhimento, o isolamento radical das pessoas. Há um pânico gerado pela TV Globo, pelos veículos de comunicação, que fazem as pessoas ficarem em casa. Vou te dar um exemplo. Aqui na nossa região, Três Rios, Levi Gasparian, Areal, Sapucaia, Paraíba do Sul, tem um hospital central, que é o Hospital de Três Rios, que é o regional, o Nossa Senhora da Conceição. A população desses municípios somada dá em torno de 180 mil pessoas. Houve, até agora, uma morte por coronavírus. E todo mundo está aqui com decreto de calamidade pública, todos os municípios, o comércio fechado e os prefeitos livres para gastar sem nenhuma satisfação a dar à Câmara de Vereadores ou aos órgãos de controle. Porque, como há uma dispensa de licitação, ele compra tudo dizendo calamidade pública, emergência, tudo é emergência. E não tem emergência nenhuma. E começa a comprar, praticando preço 2 vezes maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior que o preço normal do respirador artificial, da máscara, da luva. Isso é uma coisa que está havendo em todo o Brasil. Quanto mais você prorroga, perceba uma coisa que hoje a opinião pública começa a acordar para ela. A curva seria 15 de abril. A curva, o pico de contaminação seria 15 de abril. Aí já não é mais 15 de abril, foi para 15 de maio. Ganharam 30 dias mais de calamidade pública. Vão levar para 15 de junho. Já tem gente pensando em levar para setembro. E até lá, essa bagunça de receber dinheiro vultosíssimo, dinheiro em espécie, dinheiro de custeio do governo federal. O governo federal está mandando dinheiro de custeio, é sangue na veia. O cara pode pagar folha de salário, pode pagar os fornecedores, pode pagar o que quiser, pode até aplicar em saúde, E na véspera da eleição, há um grande número desses prefeitos candidatos à reeleição, isso é caixa 2 de campanha. Então o senhor considera isso como caixa 2, o fundão, o covidão seria o mensalão ou o petrolão.
Quer dizer, vai dar 3% de comissão num produto, 5% no outro, 10% no outro. Você vai ver, Serginho, quando acabar esse processo, a quantidade de escândalos que há de surgir pela manipulação dos recursos que deveriam ser aplicados na saúde pelos malfeitores, pelos homens que não têm sentimento, que não têm coração, que não têm amor ao povo, que não têm humanidade, e que Deus os puna. Deus os puna lá na frente, se Deus quiser. Porque isso, tirar do velho doente, da criança doente, do trabalhador doente, meu irmão, tem que ter muita coragem. E isso, Deus vai cobrar esse preço dessas pessoas que estão fazendo essa alegriazinha pessoal nesse espaço de tempo. O Covidão é isso. O Covidão é isso. Você veja, o governo do Rio é uma sucessão de escândalos. Vou dar um exemplo de perto de nós. O Witzel já tem aí compras irregulares no valor de 850 milhões. Ele já está sendo investigado pela Polícia Federal. Ele já teve que demitir o secretário de Saúde. Quer dizer, para não ficar em cima dele a coisa, ele demite o secretário de Saúde. Ele mergulhou. Ele estava de plano aí, de cabeça, acusando o presidente Bolsonaro. Ele já tirou a cara da frente. Ainda mais que mudou o superintendente da Polícia Federal. Porque o outro fingia que não via. Esse que está vindo novo é para morder o calcanhar dessa gente. Cachorro que quer latir não amedronta lobo. E o lobo está vindo aí estrategicamente isolando o cachorro no canto para investigar a vida dele. Você vai ver o que vai acontecer, porque eu que tenho 40 anos de vida pública e tenho um relacionamento bem grande com a classe política do Estado do Rio e com os empreiteiros, os empresários, os fornecedores do Estado, pessoas de nosso conhecimento, os empresários do Estado, eles estão dizendo o seguinte: que saudade do Sérgio Cabral. Olha só, porque na época do Sérgio Cabral a gente sabia quanto dava para quem dava. O governo do Witzel, você dá de mamando a caducando, de bezerro a boi velho. E todo mundo quer morder. Então, as coisas estão pelo um preço absolutamente absurdas. E está aí o Witzel que veio com esse discurso de moralismo, de moralidade. Já já o governo dele está desnudado e ele vai estar descoberto para julgamento, tanto pela opinião pública como pela Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro. E aproveito e faço um link ao que o senhor acabou de comentar agora, em relação ao Witzel, que assim como o Dória em São Paulo, e tantos outros, né, mas aí nós estamos falando de chefes de executivo de Estados-membros, que surfaram nessa onda bolsonarista, né? E depois que entraram, viraram as costas para os eleitores e mostrando quem eles são, o status quo, de quem eles realmente são, certo? Certo. O Dória ainda é pior ainda, porque além dessas contas superfaturadas, que ele diz que são compras de emergência e ele precisa comprar e as pessoas estão abusando do preço, que isso é conversa fiada para boi dormir, o Dória virou o corretor do Partido Comunista Chinês. Por quê? Com esse vírus que a China julgou no Ocidente, isso é um vírus desenvolvido em laboratório, o prêmio Nobel de... Eu considero isso como um crime geopolítico, um crime biológico. Um crime biológico. Esse vírus da China julgou no chão o preço dos nossos ativos financeiros. Desvalorizou brutalmente as nossas bolsas de valores e as empresas estão com os preços muito baixos. Os ativos financeiros estão muito baixos. E está aí o Dória, que virou o corretor do Partido Comunista Chinês, ele é o grande corretor, vendendo São Paulo. Ele está vendendo São Paulo. Agora quer vender o metrô por preços de banana, por preços extremamente desvalorizados. Ele quer que a China faça investimentos em compras, tanto de fazendas, como lavouras de laranja, como lavouras de milho, lavouras de soja. Ele quer que a China compre tudo e até transporte, metrô, trem do estado de São Paulo.
Ele quer um investimento de 50 bilhões dos chineses num curto prazo, aproveitando que os chineses estão super estocados em dólar, eles têm 4 trilhões de dólares em liquidez, e isso dá, no mínimo, 5 bilhões de reais em comissão para ele. Ele que declarou... Ele declarou um patrimônio para concorrer à eleição de governador de 180 milhões de reais, 5 bilhões correspondem a 25 vezes o patrimônio que ele declarou que ele tem. Então ele está com os olhos desse tamanho, elogiando a China, elogiando a Bandeirantes, que fez convênio com a China, a Globo, que fez convênio com a China. Ele virou o porta-voz da China, do Partido Comunista Chinês no Brasil, com nítidos interesses comerciais. Isso é outra coisa que virá. Então, se eu fizer a indagação para o senhor em relação a isso que o senhor está abordando, explanando em relação ao Dória, quando ele menciona a questão de terceirizar, né, de privatizar, enfim, na realidade, essa balela, ele pode ser considerado, por trás disso tudo, em conluio com o Partido Comunista, né, com a China, um típico globalista ou um socialista fabiano? Não, ele é um globalista. Sim, Ele é um globalista, ele é mais que um socialista fabiano, ele é um globalista. Ele é homem dos Soros. O homem dos Soros do Brasil, do Jorge Soros, é o Fernando Henrique Cardoso. O bruxo. O bruxo, o velho bruxo, que está mexendo aquele caldeirão da pulsão venenosa, demoníaca, da tentativa de impeachment ou da renúncia do presidente Bolsonaro. O Fernando Henrique é que agrupou essas pessoas para a conspiração que está em curso. Impeachment ele já viu que não dá. Hoje ele dá uma entrevista no jornal O Valor. Eu acompanho o Fernando Henrique de perto todo dia, lendo o Twitter dele, tudo que sai sobre ele, tudo que ele declara. Hoje ele deu uma entrevista ao Valor Econômico. Ele já diz que o impeachment é muito difícil, mas o Brasil está ingovernável. Eu não sei onde ele foi buscar isso, que o Brasil está ingovernável. Nós temos ordem institucional, temos ordem legal, nós temos a sociedade vivendo. Temos uma pandemia, mas a pandemia foi trazida para cá por um vírus gestado em laboratórios de Wuhan, na China. Deputado? Um dos homens dele, eu estou te vendo bem. E um dos homens dele, que ele lança candidato a presidente da República, que é o João Dória, o Fernando Henrique diz que é o grande candidato a presidente pelo PSDB, também é ligado a esse movimento globalista que tem o Jorge Soros, que é o grande investidor do capital de esquerda do mundo, e trazendo para cá investimentos da China, do Partido Comunista Chinês, que é o comunismo lucrativo, comunismo de resultado. Hoje o Fernando Henrique tenta de novo dizer no jornal O Valor, o bruxo, o mago da conspiração aí para derrubar o presidente Bolsonaro, que o Bolsonaro não tem condições de governar. Eu não sei onde ele está. Ele está enxergando essa realidade. Há uma reação, o Alcolumbre já refluiu da posição que estava avançada de confrontação ao presidente Bolsonaro. O Alcolumbre volta atrás, o Senado já está aliviando a pressão que estava fazendo contra o governo do presidente Bolsonaro. Quem permanece com a pressão ainda acesa, botando lenha e aumentando o fogo no caldeirão de porção mágica de impeachment ou tentativa de renúncia é o Rodrigo Maia, que é um cara vaidoso, todo pimpão, não é? Todo vaidoso, todo gabola. Fala, Rodrigo Maia, você é o primeiro-ministro. Ele fica todo cheio, todo redondinho, né? Andando na ponta do pé. É o bobo que está fazendo o papel de bobo da corte, sendo adulado com o epíteto, com o apelido de primeiro-ministro, e está todo satisfeito com isso. Então ele está julgando com o Fernando Henrique e ministros do Supremo, e, infelizmente, os ministros do Supremo, na impossibilidade da tramitação do impeachment agora na Câmara, não tem, porque o Rodrigo não tem 3/5 para aprovar
a comissão processante contra o presidente Bolsonaro, ele não tem mais, a partir da reação que houve do povo nas ruas, ele não tem mais. O que está tentando o Fernando Henrique, que chama de governo compartilhado? Ele, numa entrevista que deu ao Estadão no dia 20 de abril, ele disse que governavam o Brasil o Rodrigo Maia, que era o primeiro-ministro, o parlamentarismo branco, com a ajuda do Alcolumbre, e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vem usando hoje as relações que tem no Supremo Tribunal Federal para essas decisões monocráticas que nós temos assistido nas últimas semanas, absolutamente contrárias à Constituição, que visam um conflito institucional, a desmoralizar o presidente da República e amarrar as suas mãos. É o papel que tem feito aí o Alexandre Moraes, é o papel que tem feito aí o ministro Barroso, é o papel que tem feito aí o ministro Luiz Fux, é o papel que fez no episódio do coronavírus o Marco Aurélio de Mello. Então, é uma pena, porque esse Senado é a pior herança maldita que o presidente Bolsonaro recebeu. É uma herança maldita porque é aparelhado, o Senado é aparelhado de petistas e de tucanos, que são dois partidos do Foro de São Paulo, globalistas, que sustentam essa esquerda e esse capitalismo de esquerda mundial. Infelizmente, nós estamos sendo cercados hoje no Brasil e a população tem passado essas dificuldades em função de tucanos, da ação de tucanos concertadas pelo Fernando Henrique, que é o grande maestro, é o grande bruxo dessa poção venenosa do impeachment ou renúncia, porque ele vai tentar julgar uma ou outra, e os ministros do Supremo fazendo esse papelão. Sem dúvida. Eu vejo, fazendo um adendo ainda que o senhor acaba de falar, eu vejo o George Soros como até um metacapitalista, né? Porque ele injeta dinheiro, entre aspas, em causas de responsabilidade social, mas que, na verdade, são inversão de valores, pedofilia, aborto, incentiva esse tipo de causa. Por exemplo, onde é que está aquela menina, aquela ativista, a Greta Thunberg? Cadê ela? Cadê ela gritando, pedindo agora pela pandemia, pela saúde da população mundial? É bem complicado esse cenário. Ô Serginho, você veja que é uma coisa consertada. Ela voltou hoje ao noticiário. O prefeito de Manaus é o Arthur Virgílio Neto. Qual o partido dele? Do Arthur Virgílio, não sei. Tucano, PSDB. PSDB? PSDB. É onde tem Manaus, a cidade dele, que ele tem a responsabilidade, que foi entregue a ele pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo disse que a competência do presidente da República é apenas de repassar dinheiro. Quem cuida da doença e escolhe o remédio e faz ou não a política de isolamento social é o prefeito e o governador. Então, na capital, lá em Manaus, quem faz isso é um tucano de 4 costados, que é o Arthur Virgílio Neto. Ele deu, assim, uma entrevista patética, em prantos, até parecia aquela que o Ciro deu numa live cheio de manguaça, chorando. O que vai ser do povo brasileiro? Cheio de manguaça e chorando, fazendo um papel de penalizado com o favelado, com o morador na comunidade. Aí, o Arthur Virgílio, que também gosta de amarrar uma manguaça, começa a chorar e apelou para essa menina, para que ela fizesse um movimento internacional para recolher... um manifesto internacional para recolher fundos à população mais carente de Manaus. E ela aparece hoje na mídia dizendo que está se movimentando para levar recursos a pedido do tucano, globalista, ligado ao Fernando Henrique Cardoso, ligado ao Dória, ligado ao Jorge Soros. Toda uma reação em cadeia. Você tem aqui no Brasil, o Foro de São Paulo, o grupo de tamanco e macacão, que é o Lula.
e o Fraque Cartola, que é o grupo do PSDB. Mas é farinha do mesmo saco. É todo mundo igual. São os mesmos financiadores, é a mesma base territorial, são os mesmos pleitos. Repara que muda o discurso, que o Lula faz um discurso mais popular e o Fernando Henrique é aquele discurso empolado, é o sociólogo, é o sociólogo. Esquerda caviar, o famoso esquerda caviar. É, o esquerda caviar. E o prefeito de Manaus faz parte desse grupo e sem nenhum pudor apareceu em prantos, apelando para essa menina Greta, pedindo a ela que se movimentasse para trazer recursos, levar recursos para Manaus. E ela já está fazendo contatos aí com Jorge Soros. É o grupo. É o grupo do globalismo que quer dominar o Brasil. Vem da nova ordem mundial e vai tendo as suas vertentes, né? Um Leviatã com seus tentáculos. E ela é um braço e encontra outro braço lá na prefeitura de Manaus. Então, você falou sobre ela, eu li hoje e li ontem a movimentação dela para atender aos prantos, lágrimas de crocodilo. Lá no Amazonas tem muito. Lágrimas de crocodilo. O mais interessante também em relação a isso, se a gente for voltar ainda um pouco mais, para a gente tentar encaixar esse quebra-cabeça, a gente volta na OMS, né? O diretor-geral, Tedros Adhanom, ele nem médico, ele é um biólogo. Sociólogo também? Eu pesquisei, eu vi que ele era biólogo. Eu nem sabia que ele era sociólogo. Eu sei que ele foi ministro das Relações Exteriores durante um tempo. E, assim, ele não é médico. A gente tem protocolos aí, aqui no Brasil, uma imunologista, eu até salvei o nome dela aqui, a Nisi Yamaguchi, renomada em São Paulo, de protocolos alternativos, utilizando, obviamente, com parecer médico, com parecer clínico, da hidroxicloroquina, junto com a azitromicina e o zinco, para servir de vetor para combater a doença no estágio inicial do Covid. E, sabe, fica naquele jogo de empurra-empurra, não pode, é letal, porque vai causar isso, porque vai causar aquilo, e as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sem leite, nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de municípios que mal têm recursos para se manter de pé. E a gente não está falando de país de primeiro mundo, né? E eles não querem a hidroxicloroquina, o AZT e o zinco, porque é barato. Sim, muito barato. E deshospitaliza o doente. Ele vai ser tratado em casa. Eu hoje li também, porque eu sou como você, eu tenho um Twitter, eu tenho o meu Instagram, mas principalmente eu sou twitteiro. Então eu escrevo, para eu escrever eu tenho que ler. Então eu acordo cedo, começo a ler jornais, a mídia nacional, a mídia internacional. A Espanha e a Itália, a linha já fez assim, ó. Enquanto o Brasil está subindo, na Itália e na França, sabe com o quê? Hidróxido de cloroquina, AZT e zinco. Exatamente. Tratamento barato feito em casa. Doses, claro, receitadas por um médico equilibrado. Claro. Orientação, né? Exatamente. Orientação. Não é uma coisa da pessoa comprar hidroxicloroquina e começar a tomar sem orientação médica. Tem que ir ao médico clínico que vai dar a dose certa para a pessoa se tratar em casa. Na Itália, que estava com uma mortandade recorde, e na Espanha também, que a contaminação era recorde, a curva já é descendente em função de medicamentos que têm 70 anos, são provados, são baratos e estão, graças a Deus, salvando vidas. Com certeza. Não, com certeza. Eu acho que isso aí é uma questão de pesquisa, de informação, porque a gente é manipulado por todos os lados, né? A grande verdade é essa. Se a pessoa não mensurar, não pesquisar, infelizmente a gente vamos ficar aí refém de governos paternalistas, de gestores paternalistas e que, infelizmente, não estão nem aí, né? A própria OMS, com esse doutor Tedros Adhanom... E ele é comunista. Ele é do Partido Comunista da Etiópia. Ele Etiópia. Ele encobriu o erro chinês, o vírus chinês,
Por um mês, por 30 dias, ele não notificou o mundo. Ele é corresponsável por esse crime de lesa humanidade. Ele permitiu a queda da economia do mundo ocidental, a contaminação do mundo ocidental, para que a China, em seguida, entrasse com a sua sobra, o seu acúmulo de dólar, de capital, comprando ativos financeiros a preço de banana. Ele é cúmplice do Partido Comunista Chinês. Nós não podemos esquecer isso. Mas eu quero te pedir um favor. Nós temos que fazer uma campanha para não haver o adiamento da eleição de 4 de outubro. Vê o Barroso já com essa conversinha afiada, nós vamos adiar talvez para dezembro. Se você der prazo para manter o isolamento social e os prefeitos e governadores tirando dinheiro do tesouro, como estão tirando, sangue direto na veia, custeio, eles estão fazendo caixa 2 de campanha. Por que a coisa está chegando ao paroxismo agora? Hoje é dia 5 de maio. As eleições são 4 de outubro, daqui a 5 meses. Então o pessoal já diz, não tem clima sanitário para fazer as eleições, vamos adiar para dezembro ou para janeiro. Isso é conversa de safado. Isso é papo de picareta. É para manter o isolamento, é para manter esse socorro emergencial do Tesouro, dos cofres públicos federais, botando sangue na mão dos prefeitos e dos governadores. Aí o que fazem os prefeitos candidatos à reeleição? Já fazem o caixa 2, porque compram tudo sem licitação, ou covidão, para fazer a sua reeleição. É o covidão. E os governadores fazem o caixa 2 para financiar da campanha dos novos, porque tem os que estão indo à reeleição e os que não podem ir à reeleição têm a substituição que eles querem no mesmo partido. Já estão fazendo caixa para financiar esses prefeitos que vão disputar a eleição. Nós não podemos permitir que se prorrogue o tempo da eleição, porque eles vão aumentar o caixa. Eles vão continuar com essa gritaria. Vai entrar no ar aí o William Bonner com aquela cara de... Tinha um personagem do Chico Anísio, do vampiro, que entrava com aquela... e anunciava as mortes. Morreu mais um de Covid. Um aspecto cadavérico, né? Perdeu metade do salário dele. Hoje o Jornal Nacional virou um obituário, né? Ele leu o obituário nacional e um programa que é o Pânico. Ele quer fazer o pânico para postergar, para adiar essas medidas que nós estamos vendo no Brasil por 2 motivos. Para dar força a esses governadores e prefeitos que se opõem ao Bolsonaro, e 2, porque a Globo também assinou contratos ricos comerciais com as empresas estatais de comunicação chinesa, para permitir que o globalismo continue por mais tempo a comprar os nossos ativos na Bacia das Almas a preço de banana no Brasil. Então é fundamental nós denunciarmos isso, Serginho, e não permitirmos o adiamento das eleições de 4 de outubro para 4 de dezembro ou 4 de janeiro. Ou seja, cada vez postergando, mais dinheiro entra para o Caixa 2, para o Covidão e também para o Fundão. Claro, claro. É o que eles querem. Quanto mais pânico eles conseguem fazer, mais eles tomam dinheiro nesse decreto de calamidade pública, podendo usar o dinheiro sem licitação. Exato. E uma coisa que o senhor vale ressaltar, o senhor frisou, a questão do diretor-geral da OMS, que ele segurou por 30 dias a notícia. O presidente da China também, o Xi Jinping, ele parece que por 2 semanas, ele segurou por 2 semanas que já havia casos, né, que já havia esse surto do coronavírus, do Covid, e na China, em Wuhan. Ele demorou a passar essa notícia e depois, quando isso já assolava o mundo, eu não lembro onde eu vi, qual foi o canal online que eu vi, que ele disse, agora é a hora da China dominar o mundo. Eu também assisti a isso. E o pior é que ele sumiu com os médicos que denunciaram
a existência do vírus. Sim. Que o regime comunista é assim, né? Paredão. Sim. Lá na China não é paredão porque eles não fazem aquele fuzilamento como é na Cuba. Na Coreia do Norte. Eles põem o cara de joelho e dão um tiro na nuca. Só gastam uma bala para fazer economia. Só um tiro na nuca de fuzil. Não dão 6 tiros com pelotão de fuzilamento. Para sobrar mais para eles. Sumiram com os médicos que denunciaram na China o coronavírus, o Covidão. O Covidão não, o Covidão é aqui. O coronavírus, o Covid-19. Covidão é nos cofres públicos brasileiros. Essa é a pior doença que está afetando o país. Verdade. Agora, deputado, eu quero fazer uma outra provocação. Eu comecei fazendo uma alusão ao filme, e eu ia entrar nesse assunto, então eu vou fazer uma alusão com outro filme que eu quero que o senhor me responda, de forma também contundente e articulada, como o senhor bem faz. O Diabo, o nome de um filme, vou fazer um trocadilho. O Diabo, ele veste Maia? Essa foi boa. O diabo... Opa. Quase saiu aqui uma coisa terrível. O diabo se disfarça de Maia. Ele veste Maia. Porque o Maia tem sido um grande articulador da desestabilização do governo do presidente Bolsonaro. Grande articulador. Sim, e ele está tentando, né, a PEC 101, né, que está engavetada. Mas essa morreu. Ele tentou, mas naquela entrevista... Ele desistiu do deputado do antigo PP, do Lira? Os partidos recuaram. Quando nós fizemos a denúncia, que ela atingiu 4.100.000 pessoas, aquela PEC 101 de 2003, do ex-deputado Benedito de Lira, pai do Arthur Lira, que deve ser o presidente da Câmara, apoiado agora pelo presidente Bolsonaro para o próximo biênio, o Rodrigo Maia estava fazendo um acordo com o PFL, com o DEM, com o PSDB de cabeça, com a turma do PSDB, o DEM e os partidos de esquerda, e aí usando um pedaço do PSD, usando um pedaço do PR, um pedaço do PP, um pessoal mais descontente, para tentar conseguir os 2/3 e aprovar tanto a CPI quanto o presidente Bolsonaro, como a reeleição dele para presidente dentro dessa legislatura. O Rodrigo Maia, ele tem mandato só até fevereiro do ano que vem. 2021. Pela Constituição atual, ele não pode se candidatar à reeleição. E ele estava negociando entregar a cabeça do presidente Bolsonaro em favor da votação da mudança constitucional que dava a ele condições de se reeleger por mais 2 anos dentro da mesma legislatura. Era essa a essa PEC ela privilegiava tanto ele quanto o Alcolumbre no Senado. Sim, né? privilegiava os dois, mas refluíram disso, tanto que o Fernando Henrique já sai para o assunto de renúncia, que o presidente não tem condições de governar, que ele não tem agenda parlamentar, que a agenda é da Câmara, é do Senado, que ele perdeu o controle legislativo, que ele não tem relacionamento com o Supremo, e que o ideal é que ele renunciasse. Ele está tentando fazer o que eu testemunhei na CPI do Collor. É porque a gente é macaco velho na política, né, Serginho? A gente já viu. O grande articulador do impeachment do Collor, lá no passado, foi o Fernando Henrique. 91, 92. 92. Eu era... O único que defendeu, não foi? Eu fui o único deputado federal que fiquei ao lado do Collor, defendendo o Collor. E naquele enfrentamento, que me obrigava todo dia, de manhã, de tarde, de noite, estar presente na CPI e nas reuniões que se faziam, em todas estava o Fernando Henrique articulando. Articulou os partidos contra o presidente, articulou a mídia toda contra o presidente, articulou aquela turma de cara pintada, aqueles meninos da Uni. Da Uni que o Lindbergh fazia parte. Quando os caras pintados. Cooptou o que foi pior, ele cooptou o Itamar Franco,
que no início não estava de cabeça na conspiração, mas ele, Fernando Henrique, bom de lábia, botou o vice na conspiração. Quando o Fernando Henrique quando instaura o processo, o presidente se afasta por 6 meses até o julgamento final. Quando o Collor se afastou, o Itamar se compôs com o Fernando Henrique e fez aquela nomeação de todos os partidos, o toma lá da cá, o governo de coalizão, para empichar o presidente Collor. E o Fernando Henrique foi primeiro-ministro de Relações Exteriores do governo de Itamar Franco. Depois ele foi nomeado ministro da Fazenda e saiu com o Plano Real e foi eleito presidente da República. Era isso que eu ia falar. Enquanto ministro da Fazenda, ele gosta de falar aí, para quem quiser acessar, sabe disso, que ele foi o criador, vamos dizer assim, né, o autor do Plano Real. Mas, na realidade, isso foi obra do Itamar Franco. Não foi do então, ministro da Fazenda, o Fernando Henrique. Havia 4 economistas no Banco Central, Ministério da Fazenda, e a coordenação, é claro que é do presidente. O Itamar até morreu com essa mágoa, reclamava sempre que o Fernando Henrique assumiu a paternidade do Plano Real em prejuízo dele, que era o presidente da República. Agora, o Fernando Henrique quer tirar, de qualquer maneira, ele quer tirar da frente o Bolsonaro. Por quê? Você disse isso bem na abertura do programa. O eleitor de centro-direita e de direita votava, até porque havia sempre a aliança PSDB-DEM, PSDB na esquerda, centro-esquerda, esquerda, PSDB, centro-direita, direita. E você vê que o Marco Maciel foi 2 vezes o vice, e era do DEM, e foi 2 vezes o vice do Fernando Henrique. Como houve uma cunha, aquela polarização que durou 30 anos, ora PT, ora PSDB, ora PT, essa alternância de poder. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Fernando Henrique, aí o Serra tentou, o Aécio tentou, mas sempre. PSDB, o Alckmin tentou, mas sempre PSDB versus PT. Não é? O PSDB foi por 2 mandatos, o Fernando Henrique conseguiu 8 anos e o PT 14 anos, porque Lula e Dilma. O Lula fez 8, a Dilma fez 12 mais 2, 14. Então, eles somaram 22 anos de polarização na presidência da República. Quando você enxerga o voto do Bolsonaro, é o mesmo eleitor que elege o PSDB e o DEM na coligação. Tanto que em São Paulo o Dória fez Bolsodória. Ele pintou na camiseta e perdeu por pouquinho para o candidato de esquerda, que era governador de São Paulo. Era um governador do PSB, que está me fugindo o nome dele agora, mas era um governador me fugiu o nome dele. Aí ele pintou Bolsodória na camiseta e fez a campanha com o eleitor do Bolsonaro, que é o eleitor dele, do PSDB. Márcio França, se eu não me engano, Márcio França, o nome do ex-governador de São Paulo do PSB. Ele foi para o Rio Grande do Sul, o governador do PSDB do Rio Grande do Sul, vendo que o gaúcho queria uma alternativa de centro-direita, colou ele do PSDB, Eduardo não sei o que é o nome dele, ele colou com Bolsonaro e fez a campanha. Eduardo Bolsonaro. E o governador do Mato Grosso do Sul, que é do PSDB também, foi candidato à reeleição, fez toda a campanha no Mato Grosso do Sul, casada com o Bolsonaro. Então, o que entendeu já o mago, o bruxo, o velho bruxo da política, o Fernando Henrique Cardoso? Que ele precisa tirar o Bolsonaro da frente. Para poder ter um candidato pelo PSDB que possa, de novo, polarizar com o PT. Porque pelo que possa polarizar, que ele possa preparar para o jogo político. Que ele quer que seja o Dória. Ele já anuncia o Dória, que eu não creio no Dória. Viu? O Dória vai sair sujo desse troço de ser o corretor chinês aqui.
Eu acho que isso vai lamear do cabelo ao sapato Dória. E ele vai fazer tanto dinheiro que eu nem sei se ele vai pensar em disputar mais uma presidência da República. Mas o Fernando Henrique quer fazer PSDB versus PT. Farinha do mesmo saco. Gente do foro, gente do Foro de São Paulo, gente do Jorge Soros, gente globalista, gente comunista do comunismo lucrativo, do comunismo de resultado. Nós não queremos isso. E nós queremos o Bolsonaro candidato à reeleição. Porque pode apostar, vai ser de novo a polarização. Bolsonaro contra o PT. Sim. E o Fernando Henrique quer tirar o Bolsonaro porque o general Mourão, que é um homem muito qualificado, muito habilitado, não tem a loquacidade, não tem o vínculo, não tem essa relação com o povo. Mais próxima, mais aquecida com o povo. Que o Bolsonaro construiu em 28 anos de mandato como deputado federal. A simplicidade, essa questão dele ser bem direto, acaba até ele usando do artifício da ironia, que eu até assisti o senhor falar e falou muito bem, que é a questão da retórica. Ele fala o que ele precisa falar, mas talvez às vezes de uma forma que precisa ser melhor modulada, o Bolsonaro. Ele está melhorando nisso, Serginho. Eu tenho visto que ele tem brincado menos. Porque a ironia, eu aprendi isso em retórica, porque estudei com a professora Maria da Glória Boitenmiller, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Eu era muito irônico quando comecei minha vida como advogado no Tribunal do Júri. E, às vezes, tinha resultados, processos de defesa, processos ganhos de defesa. Eu perdi o júri. Aí um promotor muito meu amigo, e que Deus o tenha, o velho poeta, ele parecia um pouco com o nosso poetinha, Vinícius de Moraes, aquele cabelo branco para trás, gordinho, bochechudo. Ele disse: senhor Roberto, você está cometendo... Reconectou. Ele me disse: Roberto, a ironia é uma arma de dois gumes. É uma faca de dois gumes. Você empunha, você fere o alvo, mas se fere também. A ironia fere o alvo e fere quem usa a ironia. E eu consegui, treinando com a fonoaudióloga Maria da Glória Boitenmiller, me libertar desse vício de oratória, desse vício de retórica, e nunca mais usei a ironia como arma. E vejo que o presidente recorre muito à ironia, o que tira um pouquinho de força da comunicação dele. Eu falo isso por amor ao ideário que ele esposa, e por carinho a ele. Eu gostaria que ele ouvisse isso, algum assessor dele ouvisse isso. Tem um professor Polito em São Paulo, que eu também já estudei com ele, que é um fonoaudiólogo espetacular, que poderia ir ao Palácio dizer ao presidente sobre isso, treinar com o presidente. A maneira de se comunicar... Modular melhor a comunicação dele. De falar com mais serenidade, sem correr, sem gaguejar, sem ficar tati-bitate, sem ficar com a língua presa. Isso é tudo treino. É treino, é respiração. E ele tem hoje aí o professor Polito, que é um gigante. Eu já fui aluno também do professor Polito, à época que o programa que eu participei como advogado do Povo da TV... Era o Povo da TV? Era em São Paulo, fazia Rio e São Paulo. Também. Aí eu, em São Paulo, procurava o professor Polito, que é realmente um especialista na matéria, como a Maria da Glória Boitenmiller. Então, eu gostaria de aconselhar isso ao presidente, não usar da ironia, porque ele é um homem honrado, ele foi meu liderado 2 anos, Serginho. O senhor capitaneou o capitão Jair Bolsonaro, para quem não sabe, na época do PTB. Ele foi do PTB. Ele era da bancada do PTB, ele ganhou a eleição, e era meu amigo. Eu era o líder do PTB, fui líder do PTB por 5 anos, e o Bolsonaro foi meu liderado. Tremendo gente boa, homem firme de caráter, honrado, mas simples. Você via os deputados todos assim, com ternos cortados, mais elegantes, com sapatos mais caros, ou de vaqueta argentina, ou de cromo alemão, gravata hermê, as gravatas mais luxuosas. O Bolsonaro não.
terninho da casa Renner, sapato simplesinho, gravata simplesinha. Eu nunca vi, quando fui líder do Bolsonaro, eu nunca vi nem ouvi ele me pedir como líder que arranjasse uma nomeação para ele no governo federal. Eu nunca vi ele botar um jabuti numa medida provisória para defender o interesse econômico e levar um dinheiro por fora. Eu nunca vi ele fazer o discurso defendendo uma elite econômica. Ele defendia os bombeiros, os PMs, os policiais civis, os policiais militares, mas fazia isso corretamente. E defendia a família brasileira. E ele era uma voz que se levantava naquela época contra essa política de da nossa formação religiosa judaico-cristã. E ele combatia de frente isso. Ele era contra esse apassivamento dos homens. Ele era contra essa política de novela da Globo de virilização da mulher. Ele ficou contra, e de uma maneira até passional, quando houve aquela tentativa de erotização dos nossos pequeninos. Ele sempre foi a trincheira da família, a trincheira da liberdade, a trincheira da democracia, dos valores cristãos. Ele sempre esteve na proa em defesa dos valores cristãos. É por isso que ele foi eleito também. Pois é, e isso me coloca ao lado dele. Eu testemunho presencialmente que ele é assim, por uma convivência passada, nos idos de 2003 e 2004, com ele no Partido Trabalhista Brasileiro, quando ele era meu liderado, e testemunho nas lutas dele do presente. Ele, para mim, sintetiza tudo que eu creio. Ele ajunta, ele agrega, ele soma, ele adita o que eu creio, o que eu acredito para uma sociedade cristã. Você percebe que o comunismo que vem através desse globalismo, o comunismo que hoje é maoísta, vem através do Partido Comunista Chinês, vem nesse comunismo... Revolução cultural de Gramsciana. Ele precisa destroçar a família, destruir a família, para que ele possa se enraizar. Porque ele quer o Estado acima da família, quando a família está acima do Estado. Quem faz o Estado é a família, não é o Estado que faz a família. E é uma subversão comunista que o Estado interfere... Exato, até porque a família é a primeira instituição social. E a primeira instituição cristã. A família é o Estado de Deus. A casa é a Igreja de Cristo. É o templo. E é o que sempre o Bolsonaro falou. Por isso nós temos que defendê-lo, porque ele sintetiza para nós toda essa nossa convicção, esse nosso sentimento, essa nossa formação, esse legado, Serginho, que nós recebemos lá do nosso passado, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, e que nós queremos, Serginho, deixar os nossos pósteres, nós queremos deixar os nossos descendentes, nós queremos deixar os nossos sucessores. Eu quero que o meu filho viva num lar cristão. Eu quero que meus netos se eduquem num lar cristão. Eu quero que meus bisnetos cresçam, se eduquem e que vivam no amor e na caridade de Cristo. Eu não quero que meus filhos ajoelhem para estátuas de Stalin, de Lenin, de Marx, de Mao Tse-tung. Essa turma não nos representa. E nós vamos, através dessa corrente de oração enorme que há no Brasil, o Bolsonaro tem muita proteção. Você lê na rede social, o povo que ora, o evangélico, o católico, o povo que ora, o kardecista, todo ele não vamos dizer todo, porque toda radicalização é incongruente, mas a maioria, vamos dizer 80%, 90% desse povo é Bolsonaro, porque crê nesses valores. E ora por ele. Não, sim, independente de ministro que cai, ministro que fica, nós estamos fechados com o Bolsonaro, nós o elegemos. Vale até uma colocação aqui, até para eu não me perder, independente dessa exoneração que o Moro
acabou que o Moro pediu para se demitiu por conta disso. Quem manda é o presidente. Tem que estar alinhado com o pensamento do presidente. Nós o elegemos por conta dos valores que ele defende. Nós não elegemos o Moro. Serginho, Não, você já teve... Você já leu o depoimento do Moro? Eu ainda não li, não. Salvei aqui no PC para ler, que saiu agora, ainda há pouco eu vi na UOL. Eu passei. Ele falou que o Bolsonaro não cometeu crime penal algum. Ele falou. A montanha pariu um rato. A montanha pariu um rato. Não tem nada, Serginho. Porque o pessoal Vocês estão assistindo o que o Roberto Jefferson está falando, isso é histórico. Escutem com atenção. A montanha pariu um rato. Ele esfaqueou o presidente pelas costas. Sim. Ele gerou uma... Ele, quando pediu demissão, e pediu demissão não foi no Palácio do Planalto, foi na Globo. Lá na Globo News, ele foi lá ler aquela carta. Na Bobo News. Ele foi lá na Bobo News, leu aquela carta, até de maneira assim, com disfarçatez, porque ele não olhava nos olhos da lente da câmera. Porque quem diz a verdade olha no olho um do outro, olha no olho do povo. Tem que olhar. Eu aprendi isso na televisão. Foque a lente da câmera, porque lá está o olhar do povo. E você tem que olhar nos olhos do povo, porque os olhos são o espelho da alma. Minha mãe dizia isso, minha avó dizia isso, na tua casa também. Os olhos não mentem. Os olhos desmentem a palavra. Aí ele pegou um papel. É que o presidente quer interferir na Polícia Federal. E ele vai lá, presta 8 horas de depoimento, não afirma isso, não diz que o presidente cometeu crime nenhum. Não incorreu crime algum. Sim. Ele deixou uma suspeita que o presidente queria mexer na Federal para proteger o filho que tem um processo de rachadinha. E nem de brincadeira ele passa por esse assunto, porque isso é uma burrice que só uma fofoca, uma malícia política podia sustentar, e ele permitiu que essa malícia acontecesse, porque esse processo não é da Polícia Federal, é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então não tem nada a ver com Polícia Federal, mas ele insinuou que era para proteger a própria família, e não tem nenhum filho do presidente Bolsonaro sendo processado pela Polícia Federal. Se mudar o superintendente no Rio, o superintendente que vem vai morder o calcanhar do Witzel. Olha o que eu estou te falando, vai morder o calcanhar de muito nego do Ministério Público que ficou quieto durante o assalto que fez o Serginho Cabral, que foi o Lula do estado do Rio de Janeiro. Vai morder no pé de muito desembargador que foi conivente com os assaltos que o Serginho Cabral fazia, não é? Todo mundo sabia, só a Justiça não sabia, só o Ministério Público não sabia, só a Globo não sabia, Serginho. Só a Globo não sabia daquilo tudo que o Serginho Cabral estava fazendo. Então a Polícia Federal já tem elementos na ABIN, e vem aí um delegado disposto a devassar esse passado recente dessa gente que quer acuar o presidente da República no canto do ringue. Sim. Vem esse superintendente novo, não é para proteger o filho do Bolsonaro, é o contrário, é para processar gente que ficou impune, ficou de fora no processo da Lava Jato, que parou nesse ano e meio que o Moro foi ministro da Justiça. Parou. O Moro só cantava de galo lá na vara criminal, lá do Paraná. Mas como ministro da Justiça, ele não fez absolutamente nada de operação de combate à corrupção. E a grande verdade também, deputado, o Bolsonaro, ele como presidente, ele tem prerrogativa legal, ele não tem que dar satisfação. Ele legalmente, e até com uma margem, né, com a discricionariedade, ele pode fazer, ele pode exonerar ou admitir que ele bem entender. Claro. Obviamente, não como vem... não pode fulano de tal porque tem... fere o princípio da impessoalidade, da publicidade. Sem pé na cabeça, não é nepotismo isso, não está fazendo nenhum crime de nepotismo, por exemplo. Eu vi um jovem que eu tenho muito apreço por ele, que é da CNN, um magrinho, um jornalista da CNN, um comentarista, está até afastado. Opa.
Caio Hein? Coppola. Coppola. Caio Coppola. Que está afastado, disseram que é coronavírus. O outro Sim. já disse que ele foi demitido. Ele falou o seguinte, e eu achei formidável. O ministro Alexandre Moraes, critério de impessoalidade por critério de impessoalidade, se o senhor impediu que o presidente nomeasse o delegado Ramagem, que se tornou amigo dele por ser o chefe da segurança dele, a partir da facada que ele levou em Juiz de Fora, o senhor não pode ser ministro do Supremo porque o senhor era amigo do Temer. Foi indicado por Temer que é seu amigo. Partir por esse silogismo. O Marco Aurélio Melo é primo do Collor, não podia ter sido indicado pelo Collor, amigo do Collor e primo do Collor, não é? O Lewandowski, amigo do Lula, a mulher do Lewandowski, a melhor amiga da dona Marisa, da falecida dona Marisa, não podia Toffoli ser. Também, o Toffoli por indicação do Lula também na época, porque eram do Lula e do... advogado do partido. E amigo do Zé Dirceu, amigo do PT, advogado. Quer dizer, então é um escárnio, é um absurdo, uma gravíssima interferência constitucional, um absurdo, um ativismo judicial terrível, sob a batuta e a orquestração do maestro Fernando Henrique Cardoso, o bruxo que faz a poção mágica para esse veneno na tentativa de impedir o governo do presidente Bolsonaro ou levá-lo a uma renúncia, porque o Supremo está tentando amarrá-lo, como Ulisses pediu para ser amarrado ao mastro do navio, para não se atirar no mar, seduzido pelo canto das sereias. O que fazem aqueles urubus, fantasiados de urubus, ministros do Supremo Tribunal Federal? Eles posaram em cima da casa do Palácio da Alvorada e estão tentando, com mau agouro, contaminar de má sorte o governo do presidente Bolsonaro. Chourubu! Chourubu! Sai daí, vai posar no outro lugar! Deputado, eu vou fazer uma pausa brevemente, porque faltam 23 segundos, e posso reabrir novamente a live. Só para finalizar, eu queria só falar brevemente sobre a questão da coalizão. Eu acho que é pertinente a da coalizão. Aí eu vou ter que pedir a minha mulher para me ajudar. Amor, eu só vou encerrar e vou te chamar novamente. Conectando, pronto. Acertei. Voltamos. Mais uma vez, um prazer. Prazer é meu, Sérgio. Grandioso em poder conversar com o senhor, ainda que virtualmente. Espero que tão breve possamos ter essa mesma prosa pessoalmente. Vamos tomar um café, é um prazer para mim. Prazer. Com certeza. E eu queria falar aqui, depois de todas essas suas considerações de forma pujante, assim como o senhor sempre teve dentro da administração pública, na qualidade não somente de advogado, mas também como agente político durante todos esses anos, eu gostaria de fazer aqui brevemente alguns questionamentos, mas antes eu queria só ter perguntas que me pediram para fazer, pouquíssimas perguntas aqui, umas 5, acho, 5 ou 6, mas antes eu queria só saber o seguinte: se o senhor fosse convidado pelo governo Bolsonaro, pela cúpula do governo Bolsonaro, o senhor aceitaria, o senhor se colocaria à disposição do governo Bolsonaro? Eu não, pessoalmente não. Nós escrevemos no PTB, o ex-ministro Armando Monteiro, o senador Armando Monteiro, o senador João Vicente Claudino, o Benito Gama, o doutor Ricardo Francisco, o Reno, que é economista, o doutor Paulo Paiva, o coronel da aeronáutica Mauro Rogério, o Francisco Galindo, que é o presidente da Fundação Ivete Vargas, e o líder do PTV, o Pedro Lucas. Nós fizemos um projeto chamado A Retomada da Economia. E nós queremos entregar isso ao presidente da República e entregar isso em mãos. E o ex-ministro Ronaldo Nogueira, que era ministro do governo passado, do Temer, e é o presidente desse grupo de trabalho, chamado Retomada da Economia.
E nós fizemos um trabalho com 10 páginas que faz genericamente uma análise de tópicos de gestão, de desenvolvimento econômico e social. São ideias simples, palpáveis, que se pode colocar em vigor, e nós gostaríamos de levar isso e entregar ao presidente Bolsonaro. Mas eu quero te dizer que sem nenhuma intenção de me fazer convidar, de ser convidado a participar do governo, em hipótese nenhuma. Eu, de fora, como presidente do PTB, sou muito mais útil a ele do que sendo da máquina de governo dele. Fosse eu do governo do presidente, eu não teria a liberdade que eu tenho aqui, até porque eu batendo desse jeito criaria problema grave para o governo. Se eu desanco como desanco os adversários dele, ele precisa se compor de repente, eu sendo do governo, fica a situação difícil. Então eu prefiro ficar de fora, ajudar o presidente e vou levar uma ficha do PTB para ele. Isso eu vou fazer. De repente, para que ele volte, para que ele pise, literalmente pise num tapete vermelho. O cargo que eu quero do governo dele é o presidente da República. Se ele quiser voltar para o partido e ter gente viril no PTB, gente firme, que topa a briga, que vai defendê-lo de público e que comunga nos ideais democráticos, conservadores, os ideais cristãos que ele comunga, o PTB está de portas abertas para ele. É o que eu quero do governo, que ele venha para o PTB. Aí feito a sua explanação, a sua declaração ao presidente Bolsonaro. Então a gente pode dizer que no Brasil, aqui no Brasil, mais especificamente aqui no município de Três Rios, o senhor seria uma espécie de... está agindo como se fosse um Olavo de Carvalho in loco. Porque o Olavo, que é um grande guru bolsonarista, ele está lá na Virgínia. O senhor está aqui. Eu acompanho o professor Olavo, filósofo, eu leio muito, leio sempre. O filósofo Inteligentíssimo. É muito inteligente. Ele já falava da nova ordem mundial há 20 anos no passado. Sim. Tem obras a respeito disso. Ele é uma espécie de profeta. Eu o conheci através do jornalista, o Hildeberto Aleluia. Conheci a obra dele através do jornalista Hildeberto Aleluia, um baiano muito amigo meu, foi até meu assessor de imprensa. Foi quando eu passei a ler e a entender, porque a gente fica atrás disso tudo. Na geopolítica mundial, o papel da nova ordem mundial. Eu aprendi com ele e com o coronel Enio, que era da ABIN, do sistema da Agência Brasileira de Informação. Antigamente era o SNI, o coronel Enio era do SNI, e ele, falando em geopolítica, uma vez me chamou, eu fui assistir uma palestra dele sobre o que estava havendo desse grande establishment internacional, as grandes fortunas, Rothschild, e o Bill Gates, o Ford, essas fundações, Rockefeller, que hoje governam o mundo, praticamente governam o mundo, estão tentando chegar, eles têm 48% já, essas fundações, através dos fundos gerenciados pelo Jorge Soros, eles têm 48% dos ativos, Jorge Soros, eles têm 48% dos ativos empresariais do mundo, e eles querem, nessa crise da pandemia, chegar a 60%. Não estão conseguindo porque o Trump, nos Estados Unidos, a operação Storm que ele vem fazendo, de colocar o Pentágono no pé desse pessoal para não permitir que essas grandes fortunas dominem o Estado americano, e mesma coisa está fazendo o Putin na Rússia, que reagiu e está ao lado do Trump, enfrentando essa nova ordem mundial dentro da geopolítica, ela está começando a andar para trás. No Brasil, nós vamos ter que empunhar essa bandeira para impedir que a China compre as nossas empresas e que venha, já através da televisão, Bandeirantes, que tem feito elogios enormes, e a Globo, que faz elogios enormes e faz a política cultural da China, que eles não tomem o espaço brasileiro, porque o Brasil
é o país mais cobiçado por suas riquezas naturais e seus valores. Não é? O Brasil é o país mais cobiçado do mundo. Nós, esse mês, superamos na taxa de produção de soja os Estados Unidos por hectare. O Brasil bateu recorde no mês que passou, no mês de abril. Nós produzimos mais soja por hectare do que os Estados Unidos. E as nossas exportações de commodities agrícolas nos 3 primeiros meses do ano chegaram a 48,2% da nossa pauta de exportação. E é isso que a China quer. É um país continental que, com toda a questão de corrupção, sobrevive, né, a tudo isso, né? Mostra a potência que é o Brasil, né? Apesar dos pesares, né? Se o presidente Bolsonaro conseguir reduzir essa corrupção, acabar, eu acho impossível. Você deve sonhar em acabar, mas ele reduzindo bem, como vem reduzindo, sendo reeleito, desaparelhando o Estado e permitindo que o dinheiro mais barato circule aqui, esse país vai fazer em 8 anos o que a China fez em 30. Nós vamos explodir. Se Deus quiser, é o que a gente espera, em todos os setores, é o que a gente espera economicamente falando, ainda mais agora nessa crise que estamos vivendo. Mas o senhor acredita que uma recuperação econômica, em virtude dessa pandemia mundial, seria, né, de certa forma, parecida com um plano Marshall ou com a perestroika na época, né, nos anos 80? Eu não defendo o plano Marshall, porque é dinheiro estatal. É o Estado investindo em obras estatais para motivar a economia. Mas tudo que é estatal é lento. Tem licitação, tem concorrência, é lento. Tem Tribunal de Contas, tem fiscalização do Congresso. Se não for a empreiteira do amigo do deputado, do amigo do senador, já é uma crise que surge. Eu penso que o melhor plano é o do Guedes. É fazer a reconstrução rápida pela iniciativa privada. 85% da mão de obra trabalhadora de carteira assinada no Brasil é empregada na pequena e na média empresa. Então, o governo tem que fazer, ao invés de gastar fortunas investindo num plano Marshall, num plano estatal, em obras estatais, o governo pode emprestar a juros muito mais baratos, num prazo muito mais longo de resgate, às empresas privadas que têm uma capacidade de rodar a máquina econômica muito maior. E nós vamos sair muito mais rápido da crise, gerando emprego, gerando economia, fazendo gerar renda. Muito mais rápido isso, Serginho. Da mesma forma como o senhor defende, também concordo. Não, concordo. E da mesma forma como o senhor falou também anteriormente na questão do Ministério do Trabalho, né? Na questão do sindicato. Por exemplo, o empregador tem que pagar, tem que depositar os 8% do FGTS ao empregador, depositar ao empregado, e não ter mais esse tipo de intermediação, né, de ser uma coisa direta, né, pro próprio... A ideia que o PTB tem, e nós vamos levar ao presidente, até para você estimular a economia, é tirar a gerência do fundo de garantia da mão do Estado e entregar diretamente a gerência ao trabalhador. Vamos dizer, o enfermeiro Zé da Silva ganha R$2.000 no hospital tal. E ele recebe todo mês, o hospital tal faz um depósito na conta de um fundo do governo gerenciado pela Caixa Econômica, 8% do salário dele, R$160 para um fundo de garantia, que é criminosamente remunerado por ano mais barato do que a caderneta de poupança. Dá um prejuízo brutal ao trabalhador. O que é a nossa proposta? Em vez de entregar ao fundo de garantia os 8% que são do trabalhador, dá diretamente na mão dele. Você faz a ressalva legal, que esse dinheiro não vai se somar à remuneração para benefícios salariais, para cálculos de acidente de trabalho, para férias, não pode se somar à remuneração. É um fundo, é um seguro que ele tem de desemprego.
E aí o trabalhador, ele, é o indivíduo que tem que ser valorizado, não é o Estado. O trabalhador pode fazer ou abrir uma caderneta de poupança e botar o dinheiro lá, ou senão Aplicar como ele bem quiser. ou ele faz um puxadinho na casa dele, compra uma televisão de 40 polegadas, ou ele compra a geladeira nova que a madame quer, ou ele troca o fogão que a madame quer, a máquina de lavar que a madame quer, e o dinheiro vai circular na economia. Isso é uma fortuna, que você não precisa inventar a moeda, porque ela já existe, é o fundo de garantia, ela está no custo da empresa brasileira, não vai acabar o fundo de garantia. Então você pega o dinheiro, ao invés de dar a gente para fazer esse Minha Casa Minha Vida, que é um escândalo, esses apartamentos todos hoje são gerenciados ou pelas quadrilhas de traficantes de entorpecentes, ou pelas milícias. Hoje o Minha Casa Minha Vida está na mão da milícia ou está na mão do tráfico de entorpecentes em todos os estados do Brasil. Eles entram, tomam conta, tiram o morador que estavam lá, põem outro diante, não pagam nada para a Caixa, e é só prejuízo que o fundo de garantia vai tendo e dando esse prejuízo enorme ao trabalhador. Então, a nossa ideia é entregar na mão do trabalhador o dinheiro para que ele faça girar a economia ou fazer a sua própria poupança. Ou seja, um repasse direto. Um repasse direto. E o que o senhor quer dizer também por trás disso tudo é uma diminuição desse Estado paternalista. Né? Diminui o Estado intervencionista e paternalista. Deixa o indivíduo fazer. Vamos acreditar no homem. O brasileiro é capaz. E o que fica, aquele saldo que fica para trás do fundo, nós não podemos sacar na hora para entregar ao trabalhador, que quebra o fundo de garantia e quebra a Caixa Econômica Federal, porque ela financiou um monte de projetos. Mas você vai permitindo, moderadamente, ao longo do tempo, que o trabalhador saque aquele recurso para poder pagar uma conta que ele tenha de não recolhimento de 3, 4 anos da sua aposentadoria, que ele tenha ficado sem trabalhar, você permite a ele fazer recolher aqueles 4 anos, 5 anos que ele ficou sem trabalhar, ele pode usar o fundo de garantia que ele tem para suprir essa lacuna com a Previdência Social e já encurtar o seu tempo de trabalho, porque ele vai passar muito dos 65. Você permite que ele pague uma dívida grande que esteja fazendo assim o transtorno pessoal dele nesses órgãos de proteção ao crédito. Não é? O financiamento. Claro. Ele debaixa naquelas dívidas que tem de cartão de crédito, de empréstimo. E melhora também, mexe com a autoestima emocional do trabalhador. Né? Pois é. Isso faz é uma dele coisa... até um empreendedor, porque num tempo ósseo com dinheiro que é dele, por direito, ele pode ser até um pequeno ou médio empreendedor, por que não? Pois é, então essa ideia surgiu e é uma proposta que nós pusemos no papel, estudamos o impacto dela nas contas públicas, tanto no movimento do que fica, no saldo que fica, como para frente. E para frente é muito melhor, porque movimenta a economia e é mais fácil a recuperação da economia no Brasil. Essa é uma ideia que nós levaremos ao presidente com esse documento que nós formulamos, um estudo que nós estamos fazendo a redação final e trabalhando os projetos de lei que acompanham essas ideias básicas que vamos entregar em mãos do presidente Bolsonaro e de seu ministro da Economia, o Paulo Guedes. Perfeito. E, deputado, antes para partir aqui para as perguntas, o que o senhor tem a dizer em relação a essa política de coalizão? Quando a gente fala assim do centrão, quando a gente escuta que o centrão, o governo tem que articular com o centrão, de que forma o senhor acha que isso deve existir, isso deve acontecer, sem o famoso e já famigerado toma lá da cá? Ele só tem o centrão para se relacionar. E o pessoal pensa, mas esse centrão é um grupo de desonestos. Tem muita gente ruim lá, mas tem muita gente boa. E compete ao presidente estabelecer a pauta. Vamos dizer, um partido do centrão, o PP, do senador Ciro, lá do Piauí, ele quer participar do governo. Tudo bem, faz uma carta de intenção. Nós queremos o Ministério da Infraestrutura. Vocês querem a infraestrutura. O que o partido do senhor senador, o PP,
pretende fazer nesses 2 anos e meio que faltam de governo? Que política de infraestrutura que os senhores têm para apresentar, sugerir ao governo federal? Aí ele vai lá e bota numa carta de intenção, como é em todas as democracias do mundo. Faz a mesma coisa com o PSD do Kassab, o ex-prefeito de São Paulo, faz a mesma coisa com o partido PR do bispo Edir Macedo, faz com os partidos do Centrão, faz com o PL do Valdemar Costa Neto. Todos têm que escrever uma carta de intenção que o presidente acabou... Está aqui, todo mundo reunido em torno da mesa, essa é a proposta, o presidente aceita essa proposta, repele essa proposta, traz do governo essa proposta que tem que ser executada conjuntamente, e agora chama aqui a imprensa, entra todo mundo aqui, tira a foto aqui do documento final. É isso que vai fazer aqui o PP, é isso que vai fazer aqui o PL, é isso que vai fazer aqui o PR, é isso que vai fazer aqui o PL. Felicidade para o povo. Mas o Centrão é famoso pelo fisiologismo. Mas pera lá, o PSDB também. E mais envolvido que o Centrão em escândalos de corrupção, porque a imprensa protege os tucanos. Mas Chico Paulo Preto, Chico Branco, Carlinho Amarelo, Paulinho Vermelho, é um caleidoscópio de agentes de corrupção nessa turma do PSDB. É corrupção em trem de superfície, metrô, arco, rodoanel. Verdade. Que Lava Jato, que a Lava Jato só pegou até agora o ex-governador do PSDB lá do Paraná. Os outros estão incólumes. Pararam com a Lava Jato quando ela começou a morder o calcanhar do PSDB. Né? Pega no Serra, pega no Aécio, pega em todo mundo. Você vai vendo as notícias dos tucanos, eles não estão aí para dar lição de moral para ninguém. O Fernando Henrique, no governo dele, nós já tínhamos denúncias graves de corrupção, quando foi a privatização aí, da usina siderúrgica de Volta Redonda, quando houve a privatização na da Embratel, da Telebrás. As informações são as mais cabeludas sobre corrupção, não é? Chamavam até de privataria na época do governo dele. Ele foi eleito, não havia na Constituição ainda esse instituto da reeleição. Eu era deputado federal. Eu me lembro do escândalo que foi a aprovação da emenda da reeleição do primeiro para o segundo governo do Fernando Henrique. Todos esses empreiteiros famosos, os lobistas ligados aos empreiteiros famosos, os lobistas dos bancos, da Febraban, todo mundo lá visitando o líder de partido e, estava 200 pau para votar a favor da reeleição. Era o que corria a boca pequena no Congresso Nacional. Então não vem aqui com pose de santo, de donzela furada. Sabe o que é donzela furada? Furada. Eu vou te contar isso aqui. Uma vez eu estava em Salvador, na Bahia, e passava pelo mercado de Salvador. Aí eu vi um meninozinho vendendo os biscoitos, ele gritava assim, donzela furada, donzela furada, vai doutor, donzela furada. Falei, que raio de donzela furada é essa? Aí fui ver, é um biscoitinho redondo com um buraco no meio. Aqui no Rio é o Globo. A gente trata de mentirinha. Então o donzela furado é o mentiria. E essa turma de fraque e cartola do PSDB, que arrota a moralidade, é a turma de donzela furada. É a turma de mentirinha, atolada em denúncia de corrupção e de um caleidoscópio, do vermelho ao preto, do Carlinho Vermelho ao Paulo Preto. Todo mundo envolto, todo mundo aí misturado nessa corrupção. Então, o Centrão tem partidos que fizeram corrupção? Tem. Gente que participou do Petrolão junto com o PT, junto com o MDB? Tem partido. O PP participou? Participou.
seus líderes daquela época foram presos, foram condenados na Operação Lava Jato, lá feita em Curitiba. Mas hoje está fazendo isso? Não. É a maneira do presidente conduzir. Naquela época, o Lula corrompia. Ele começou o governo corrompendo com o Mensalão, continuou o governo corrompendo com o Petrolão e continuou governando com a Lava Jato, fazendo os esquemas com as grandes empreiteiras que tinham até departamento de propina. Eu esqueci o nome do departamento de propina da Odebrecht, que o presidente da Odebrecht confessou. Esse era o departamento de propina e dava apelido aos agentes dos partidos do PSDB. Cada um tinha um apelido, Cada um tinha um apelido, era chamado, vamos dizer assim, por um epíteto. Vamos fazer uma linguagem assim mais rebuscada, mais gongórica, uma linguagem mais a Fernando Henrique, mais assim do sociólogo. Da esquerda caviar. Então, todos eles envolvidos na corrupção aí das grandes empreiteiras tinham um epíteto, um apelido, e do lado ali na conta quanto ia para cada um por mês, ou por semestre, ou por ano, numa troca de favores que havia de obras superfaturadas, que até pegaram o Gedel Vieira Lima. Ele colocou do MDB, em casa ele tinha guardado em malas de dinheiro 52 milhões de reais. Você veja que a Lava Jato avançou e pegou gente de todos os matizes e de todos os partidos políticos. Todos os partidos. O presidente tem que ter cuidado com os partidos com os quais vai se relacionar, ô Serginho, porque senão eles sujam o presidente do cabelo no sapato. Porque o presidente Bolsonaro tem contra si assim, essa revolta da velha política contra ele, porque ele não rouba e não deixa roubar. É nítido. Você ouve falar tudo do Bolsonaro, aí ele bate boca com a imprensa, ele xinga o jornalista, ele não precisava xingar o jornalista, ele faz piada sem graça, ele pergunta se quer casar com ele, se quer ir para a lua de mel, todo mundo fala isso. Mas tem notícia de corrupção do governo do Bolsonaro? Você imagina a Rede Globo, se tivesse uma notícia? Todos esses grandes veículos já teriam acabado com ele. Acabar. Para normalizar aqui, essa live com o líder nacional do PTB, o deputado Roberto Jefferson, dando uma aula de política na prática e fazendo sérias revelações. Houve um problema, eu vou tentar contactar ele aqui novamente. Vou tentar adicionar novamente aqui para a live. Tá. Conectando. Opa, voltamos. Voltamos. Acho que é Globo, hein? Aqui também o Facebook, o Instagram, ele é o criador, o Mark, ele é esquerda caviar, né? Então, de repente, a repercussão dessa live aí não pode estar o agradando, né? Mas eu estava falando a você que o presidente tem que ter cuidado, botar por escrito as intenções num papel e publicar. E se houver qualquer ruído, olha, aquele ministro ali indicado pelo partido tal está fazendo irregularidade, demite na hora. Não tem que ter complacência. Rua. Chama o presidente do partido e diz, teu ministro tem isso aqui. Olha, a BIM já levantou, o chefe aqui, o diretor-geral da Federal já levantou, está fazendo isso aqui. Eu vou te dar uma chance, indica um outro cara para o lugar, um nome limpo. Mas esse aqui que está sujo, ele vai responder à justiça e sai do ministério. Tem que ser uma auditoria constante. Ele tem que estar presente, acompanhando cada passo de cada partido que compuser o governo dele daqui para frente. Perfeito. Até um seguidor aqui, ele comentou, eu não consegui, me perdão, não consegui pegar o nome, na hora que a sua conexão deu um problema.
ele fez ele digitou uma frase perfeita. Não seria mais coalizão, mas sim um governo de coesão. O governo de como é em todo mundo civilizado. É na Europa, é nos Estados Unidos, onde tem o pluripartidarismo, onde há governo civilizado, os acordos são feitos assim. É assim em Israel, é assim na França, é assim na Alemanha. Você vê que passa um tempo a primeira-ministra para reconstruir a base. A Alemanha passou isso agora no final do ano passado, início desse. O trabalho que teve a Merkel para reconstruir a base parlamentar, quer dizer, isso existe em todo lugar do mundo, mas é feito às claras à luz do dia. Não pode ser na coxia e no pé da escada, como era o antigo governo de coalizão. O toma lá da cá. De forma alguma na coxia. De forma alguma. Isso não pode fazer. Deputado, para finalizar, eu queria só fazer aqui breves perguntas de pessoas que haviam previamente me passado. E a primeira pergunta aqui é da Lúcia. Ela é empresária lá de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. E ela pergunta aqui, Lúcia Roque, ela pergunta: o que o senhor enxerga ou espera a médio prazo em relação à situação política e quanto à governabilidade do nosso presidente perante tudo que está acontecendo desde a sua posse até então? Você veja que a mais difícil reforma política ele fez, que é a reforma da Previdência. Sim. Ele enfrentou os lobbies mais poderosos. Serginho, você imagina o que é enfrentar os juízes federais, os procuradores federais, os militares, o que foi enfrentar aí os defensores públicos da União, o que foi enfrentar os desembargadores federais, os juízes federais. Não é brincadeira, não. E ele fez a reforma. Ele enfrentou lobbies poderosíssimos. Ele colocou o Brasil 20 anos na frente. E eu tenho certeza que, passada essa crise, que eu chamo de crise de abstinência, está faltando dinheiro na engrenagem dos partidos políticos, da velha política, porque tem muito político bom, da nova política, que foi eleito agora, está no Congresso Nacional, ou políticos antigos que sempre tiveram uma conduta inatacável, inabalável. Aquele senador de Brasília, o Regufe, é um menino inatacável, é um velho senador já, mas é inatacável, um cara honrado, um cara sério. O que eu posso dizer? Nós vamos sair disso em 2, 3 anos. Eu penso que o presidente começa a partir de meados desse ano a sair aceleradamente dessa crise que a pandemia causou no Brasil. E vai ter estabilidade para governar. Ele terá estabilidade para governar. A segunda pergunta aqui é do Carlos Eduardo, advogado do Rio. Ele pergunta: o que motivou o senhor vir a falar sobre essa conspiração, né, essa conspiração contra o presidente por parte do Maia, do Alcolumbre, etc. Se foi um interesse político do senhor ou se o senhor está realmente preocupado com a situação do país. E se o senhor acha que o Bolsonaro ele deve, se a gente conversou ainda agora, né, que o Bolsonaro deve se aliar ao Centrão para não cair. Se sim, o senhor acredita que isso já esteja em curso? Eu acho que está em curso e eu penso que ele deve se aliar. É o único grupo de partidos disponível para ele se aliar. Ele não pode confiar no MDB, não pode confiar no DEM, não pode confiar no PSDB. O PSDB é o maior inimigo que ele tem no Congresso Nacional hoje. Mais inimigo, porque é dissimulado, do que o PT, que assume claramente que é a oposição. Porque o pior aliado é esse tipo Moro, que esfaqueia pelas costas. E ele não pode contar com esse grupo do PSDB. Então ele vai ter que buscar apoio no Centrão. O que me motivou, olha só que engraçado, foi a reclusão. Foi esse lockdown. Eu vim para casa porque eu tenho comorbidade. O senhor veio se recuperando, né, de um câncer? 4 cânceres. Eu tive um câncer original, que foi um câncer de pâncreas, com 3 recidivas. Eu fiz
4 cirurgias de 2012 para cá. Tomei quimioterapia, então eu sou fator de risco mesmo. Tenho 66 anos. Vim para casa, minha casa é aqui em Comendador Levi Gaspariano, no interior, e eu comecei a mexer mais com o meu Twitter. Tinham 1.000 seguidores no início do mês passado, no início de mês de abril. Comecei a mexer com o meu Twitter e a ler mais, a me dedicar mais criticamente à leitura. Até que dia 20 do mês passado eu leio aquela pérola do Fernando Henrique no jornal O Estado de São Paulo, na página 6, 20 de abril, segunda página 6, onde o Fernando Henrique falava que o impeachment vinha em curso, que o Bolsonaro não tinha como governar, porque não tinha bases parlamentares, que nós vivíamos um parlamentarismo branco, que havia um governo partilhado. São palavras do mago, do bruxo Fernando Henrique, o bruxo dos impeachments. O governo era compartilhado entre ministros do Supremo, presidente da Câmara e presidente do Senado. Eu falei, epa, é o mesmo que eu já vi no passado. Fernando Henrique está costurando aqui um golpe contra o Bolsonaro. Aí abro a Veja. Páginas amarelas. Quem é o entrevistado daquele dia 20, segunda-feira, em abril? Rodrigo Maia. Sendo chamado de primeiro-ministro, rapaz. E admitindo ser primeiro-ministro. Todo pimpão. Só faltava uma Rainha Elizabeth para andar com ele. Todo gabola, querendo fazer o presidente de Rainha Elizabeth. Fosse o Dória, até dá para a gente chamar de Rainha Elizabeth. Mas o Bolsonaro não dá para chamar de Rainha Elizabeth, é ou não é? Então, o Rodrigo, todo pimpão, todo gabola, todo vaidoso, primeiro-ministro. E ele tem a ousadia nessa revista, está lá, eu tenho aqui guardado o jornal e a revista, porque são documentos históricos. Ele, em negrito, naquelas páginas amarelas da Veja, ele diz que o ministro Paulo Guedes não é sério. O presidente da Câmara. Isso era a véspera do feriado. Na quarta-feira, o dólar subiu, a bolsa caiu e os juros dos contratos de importação, os contratos futuros de importação, dispararam os juros no mercado internacional. Alguns até foram interrompidos por conta desse pânico todo. Teve que interromper uma posição dessa do presidente da Câmara, descredibilizando, atacando a credibilidade, a fidúcia do ministro da Economia. Aí eu falei, eu vou sentar o pé nesses caras. E escrevi no Twitter. Quando me procurou o Oswaldo Eustáquio, lá do Paraná, que é um ativista do YouTube, é um youtuber. Ele me procurou e nós entramos no ar e demos aquela entrevista e começou tudo de lá para cá. Essa reviravolta foi toda. É sem nenhum interesse. Eu não combinei fazer isso com o presidente Bolsonaro. Faço porque vi que ele estava sendo injustiçado. Faço porque creio nos seus princípios, nas suas ideias e comungo com o seu ideário. E vou continuar fazendo. Perfeito. A terceira pergunta aqui vem do Rodrigo Almeida, também advogado, que é caso o senhor fosse chefe do Executivo do Rio, quais seriam as medidas para atenuar as perdas sofridas pelos pequenos comerciantes dos bairros devido Sabe o que eu faria? Eu voltei. Eu não Sim. faria o isolamento radical. Eu faria como fez o Japão. Essa é a posição do presidente, inclusive. o vertical. O senhor faria o vertical. O vertical. Não o horizontal, que é todo mundo, como nós estamos vivendo hoje no Rio. Eu faria qual? O horizontal. Os mais velhos, de 60 anos, os que têm comorbidade, como eu, diabetes, enfisema, os fumantes, os que têm problemas cardíacos, esses não poderiam sair, ficariam em casa. Mas os jovens, os saudáveis, que podem trabalhar no comércio, que podem estudar nas escolas, que podem trabalhar nos restaurantes, nós permitiríamos que eles levassem a vida normal,
como é em Hong Kong, na China capitalista, como é na Suécia e está dando certo em Hong Kong e está dando certo na China capitalista. Só no Brasil que nós estamos vivendo... Na Holanda também, na Alemanha, no Irã, que são os países Pois é. com menor número de casos de Covid. E eles têm o isolamento vertical. Que não quebra a economia. Você não mata de fome o povo, porque o povo está vivendo momentos dramáticos com esse recolhimento em casa. Então, a minha resposta a ele é que eu não faria esse isolamento radical. Perfeito. E, por fim, deputado, aqui do Bruno Macedo, que é profissional de educação física, o que o senhor faria, o que o senhor acha, na realidade, na mudança, a gente já falou também, o senhor já falou isso brevemente, mas o que o senhor acha da mudança de postura tanto do Witzel e do Dória, do antes e depois das eleições do nosso presidente Jair Bolsonaro? Traição. Traidores. Como é o nome da pessoa que me fez a pergunta? Bruno Macedo. Ô, Bruno, isso só tem um nome: deslealdade, traição e a pior coisa que existe em política: ingratidão. Ingratidão, né? Eu sou político há 40 anos, eu perdoo o erro de qualquer político que tem um relacionamento comigo. Às vezes o cara assume um compromisso que ele não pode honrar, erra, e a gente perdoa. Perdoar é humano, mas o ingrato, o homem que não tem no coração a cicatriz da gratidão, que não é grato a quem lhe deu a mão, o homem que cospe na mão amiga, que cospe na mão estendida, esse não tem perdão. Esse tem que ser chutado para fora da vida pública. Eu sei que o eleitor do Bolsonaro vai meter o pé no fundo do Witzel na próxima eleição. E ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Tenho certeza disso. E não tão somente Witzel como Dória, mas tantos outros que se elegeram indo pela proa do nosso presidente Jair Bolsonaro. Esses certamente eles não terão vida política, né? Não estarão na vida política atuando pelos próximos anos, certamente. No que depender daqueles que efetivamente acreditam nos ideais, nos princípios do nosso presidente, eles não vão nos enganar mais uma vez. Ô, Serginho, só para fechar. Se o Dória for candidato a presidente, nós não vamos meter o pau nele, certo? Mas sim, vamos bater muito duro nele. Olha, senão ele pode gostar. Então nós temos que bater muito duramente nele para que o homem com aquele caráter, com aquela ambição, com aquela perfídia, com aquela traição, com aquela ingratidão, ele não pode ser o presidente do Brasil. Ele traiu o Alckmin, o pai dele, o padrinho dele. Sim, o padrinho dele. O homem repete o que é, ele não muda o caráter dele. Deus me livre, Deus nos livre desse Dória à frente do nosso Brasil. Era como o saudoso doutor Enéas falava, né? Que patifaria. Ele falava assim, que patifaria. Falava, que patifaria. Ele ficava nervoso, ele falava, eu gosto de ver os vídeos dele, que patifaria. Porque é a mais pura verdade, né? Ele já falava também sobre essa questão de nova ordem mundial, coisa que a gente está falando aqui agora, que o Olavo também já vem falando. E eu acho que é sempre bom resgatar isso, refrescar isso, vernizar isso nas nossas memórias, não só a título de futuras eleições, mas naquilo que está orbitando aí ao nosso redor. A nossa luta é uma luta santa. Nós temos que defender os nossos legados judaico-cristãos, o nosso credo... Uma verdadeira cruzada. O nosso credo na família, o nosso credo na palavra de Deus, no amor, na justiça, na liberdade. Nós somos conservadores, conservamos o que tem de melhor, que é o legado moral, espiritual, cristão que recebemos dos nossos antepassados. E esse legado queremos deixar aos nossos pósteros. E é isso que nos une, esse ideário e essa vontade de permitir que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos sejam criados em lares judaico-cristãos, em lares cristãos, como nós fomos criados e como nós fomos educados. Sem dúvida. O certo não pode virar o errado, nem não pode ser assim, dessa forma. Nós somos os alferes de Deus. Nós é que levamos o estandarte, a bandeira.
Nós somos os alferes de Deus e temos as espadas dos cruzados. Por enquanto, estamos nas mãos com os alferes, estamos na mão com as bandeiras. Somos os alferes com as bandeiras em mãos. Mas se precisarmos usar a espada, Serginho, nós vamos ter que usar também. Com certeza, é como o senhor falou. Se tiver que desenferrujar a velha garrucha... Nós vamos desenferrujar, né, Serginho? Com certeza, com certeza. Porque essa turma de vermelho não vai mudar a cor da nossa bandeira. Nós não vamos deixar, né, Serginho? Não, de forma alguma. Então, tá bem. É só você me chamar. Na hora que você desconfiar que está começando, me passa um zap que eu estou junto contigo. Tá bom, meu irmão? Eu acho que todo mundo aqui pensa parecido também, pensa de forma igual. A força, a gente opõe a força. E se a força vier muito intensa para cima de nós vamos devolver a força com total brutalidade. Eu ontem disse a uma pessoa que me fez uma pergunta aqui no PTB, numa reunião do Diretório Nacional, mas nós somos cristãos. Eu digo, eu sou cristão. Mas se um comuna desse me bater de um lado do rosto, eu não vou virar o outro para ele me dar outro tapa, não. Eu vou cortar a mão dele fora com a minha espada. Até porque o máximo que eles sabem fazer é cuspir, ou então se mascarar, né, para poder fazer alguma coisa por trás, de forma desonesta, e depois correr. Mas aí viaja, vai para a França, vai para os Estados Unidos, né? Você está falando do herói do BBB, né, do Big Brother Brasil, né? Não, eu estou dando o exemplo daquele palhaço, daquele ator. É um grande ator, mas como pessoa, infelizmente, eu tenho uma opinião totalmente... E aquele ex-deputado... Do Zé de Abreu? Não, o Zé de Abreu. Tem também aquele ex-deputado do PSOL. Tem o ex-deputado do PSOL também, que cuspiu no Bolsonaro. O Jean Willis é outro também. Que foi esse aí que eu estou me... Inglaterra, Deus me livre. Pode ficar por lá. Deixa ele para lá. O engraçado é que eles não vão para Venezuela, né? Não vão. Não vão para Cuba, não vão para a Coreia do Norte. Não vão. Eles seriam tão bem recebidos, né? É o famoso esquerda caviar. Mas eu estava falando era do Zé de Abreu, daquele covarde do Zé de Abreu. Covarde. Depois fez vaquinha, crowdfund na internet, porque ele foi processado, misógino, gosta de agredir, de gritar com mulher, de cuspir. É um bobalhão, né? Infelizmente tem dessa estirpe em todas as esferas, em todos os âmbitos. É verdade. No âmbito político. Essa é a grande verdade. Mas olha, deputado doutor também, o senhor foi advogado, advogado? O senhor é advogado. Foi um prazer fazer essa live com o senhor, deputado Roberto Jefferson. Olha, eu fico muito feliz, muito agraciado por essa oportunidade. Espero que todos tenham gostado, de verdade. O senhor tem um arquivo, os tipos de arquivo, né, dentro da arquivologia. O senhor é um arquivo vivo. Com 66 anos, o senhor é um arquivo vivo. 66. Não, e que vai longe ainda de conhecimento teórico e prático de política, de conhecimento jurídico. Eu me sinto honrado de tê-lo aqui, humildemente participando aqui no perfil do meu Instagram, e de todos vocês que estão participando também, que estão comungando com isso. E eu espero que a nossa prosa ela possa reverberar de forma positiva em prol do nosso país, em prol da nossa nação, que sirva até de uma forma descontraída, de uma forma lúdica, em meio a tantas notícias desagradáveis que nós estamos vivenciando ao longo dos dias. E espero que a gente possa repetir isso mais vezes, né? O pessoal aqui está perguntando quando será a próxima. Quando o senhor quiser, porque... Serginho, me dá a missão. A hora que você entender que nós vamos fazer uma live, é só você tem meu celular, você tem o meu celular pessoal. Basta você me ligar e a gente marca, tá bom, amigo? Eu fico muito agradecido mais uma vez. Eu que te agradeço. Te agradeço. Uma boa noite, muito sucesso e que a gente possa, além de todas essas palavras, que elas possam se tornar ação e que o nosso país tome o rumo que a gente tanto espera e que a gente acredita e que a gente depositou a nossa fé na última eleição, né? Porque eles não vão, realmente, a nossa bandeira jamais será vermelha, eles não vão nos calar e o Brasil ele tem que estar acima de qualquer tipo de, independente de interesse, o Brasil ele está acima de tudo e Deus acima de todos. Independente do Bolsonaro, mas a gente tem que partir para cima mesmo, brigar
pelo que é nosso por direito e pela democracia. Serginho, muito obrigado pela oportunidade que me deu de falar a esse grande número de ouvintes que você tem, de acompanhantes. Sim, aí. 100 hoje acompanhando. Olha que é o perfil meu pessoal. É o meu perfil pessoal. Eu fiz porque eu tenho formação em ciência política, como o senhor bem sabe, e eu quis ter uma aula. Só que eu quis compartilhar essa aula com outras pessoas. Estou aqui à sua disposição. Independente de críticas ou sugestões, está feito. O mais importante é aquilo, já está feito. Tamo junto. E aqui, como diz o gaúcho, quando precisar, prende o grito. Prende o grito e me chama aí. Tá bom, Zé? Uma boa noite, deputado. Abraço. Deus nos abençoe a todos. Deus Amém. nos abençoe. Muito obrigado. Um abração para você, Obrigado a todos Serginho. também que participaram aqui dessa live. Obrigado, amigo. Obrigado. Deixa eu ver agora como eu passo para sair. Só encerrar aqui, deputado. Só encerrar. Você encerra aí, né? Isso. Uma boa noite a todos que nos acompanharam aqui. Boa noite a todos. Boa noite.